Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma Masterclass. Dessa vez a gente vai falar sobre dependência em jogos digitais, esses jogos de aposta, esses cassinos online, né, os jogos de tigrinho. E eu sou o Vitor Otani, eu sou psiquiatra, pesquisador, sou o CEO da Shield Education, sou professor no Departamento de Saúde Mental da Santa Casa de São Paulo. E hoje eu estou aqui com o Rafael. Por favor, apresente-se. Bom, olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, eu sou psicólogo, sou mestre em psicobiologia e também sou professor do Departamento de Saúde Mental aqui da Santa Casa, para a gente conversar sobre esse problemão, né, que tem sido esses jogos de aposta digital. Sim. Antes de começar, né, eu vou aproveitar, já que a gente está falando de uma questão, inclusive, legal, né, sobre, né, esses jogos digitais, para lembrar, né, que se você entrar nas nossas redes sociais, aqui no departamento, né, da Chiu, vocês vão ver que a gente tem um evento, de medicina, legal, para falar sobre o direito que os médicos precisam saber, vai ser aqui no final desse mês, então, se vocês tiverem, alguém, vocês queiram indicar, que vocês queiram, né, encaminhar, só para ficar claro que vai ser um evento realizado aqui no departamento e vai ser bastante legal, bastante interessante. Mas, voltando então ao tema dessa masterclass, para a gente poder falar sobre os jogos digitais, eu vou perguntar aqui, né, para o Rafael sobre. Primeiro, acho que a gente pode falar sobre o surgimento, né, desses jogos digitais com esse outro componente, que é o componente de aposta, né, esse Hum, componente com dinheiro, né, que é uma coisa não tão recente, mas que tem ficado muito mais em evidência, né, nos últimos anos eu agora. acho que no último ano, né, que o Fortune Tiger, que é o jogo, o famoso jogo do Tigrinho, ele surgiu, acho que no comecinho do ano passado, e aí foi ganhando movimento, né? Foi ganhando espaço. Mas é um assunto interessante, porque a inclusão de apostas em jogos é uma coisa bem antiga, na verdade, né? E gera muita polêmica, porque primeiro, é uma mídia que é muito fácil de ser acessada por crianças, né? Então, a gente pegando o próprio exemplo do Fortune Tiger, ele é tudo bonitinho, ele, né? Ele tem toda uma temática ali que parece o desenhozinho do Kung Fu Panda. Então, qualquer criança que pegue e brinca com aquilo lá, fica interessada, né? É colorido e brilhante, faz bastante barulho. Só que a tendência que a gente foi observando, e é o que eu acho muito preocupante, de que esses jogos eles foram de uma coisa mais disfarçada. Então, disfarçado eu digo, por exemplo, não sei quem joga, por exemplo, os jogos do FIFA, né, que tem no PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Ultimamente esses jogos são caça-níquel, basicamente, né? Você tem um modo lá que você paga para você abrir, né, pacotes de cartas e vem os jogadores ali e você tem uma chance minúscula de conseguir um jogador bom para você poder montar seu time, né? Então, de novo, você paga para você ter uma recompensa ali. E as empresas já foram muito criticadas por causa disso, né? Teve um jogo do Star Wars também que tinha essa mesma mecânica, você tinha que pagar para abrir uma caixinha lá e na caixinha vinha as recompensas. Então, era um negócio, entre aspas, disfarçado, mas o caça-níquel, né? A coisa de aposta, estava sempre presente. Só que ultimamente a coisa está ficando descarada, né? Os bets estão ganhando muito mais espaço, né? Os aplicativos de aposta, e está chegando no ápice do Fortune Tiger, que é basicamente um caça-níquel, né? Que não sei para quem sabe, mas no Brasil é proibido ter casas de aposta, jogos de azar. E agora você pode ter um caça-níquel no seu celular, né? E aí eu não sei nem quanto chega a legislação para isso, né? A gente tem lei para falar, olha, então, é proibido ter um caça-níquel fisicamente, mas o celular, pelo jeito, pode, né? Porque ninguém tá fazendo nada. Mas teve esse movimento muito mais agressivo, né? Os aplicativos, acho que estão percebendo, os programadores ali, né, de aplicativos estão percebendo que essa ferramenta dá bastante lucro, né? Ela é rentável e, pelo jeito, a fiscalização não está chegando ali, né? Então, uma coisa era ter um joguinho que você podia comprar uma caixinha para conseguir uma roupinha. Agora tem gente perdendo muito dinheiro nesses aplicativos. E mesmo quando ganham, não conseguem nem ter acesso ao que eles ganharam. Sim, eu acho que entra numa questão muito que algum tempo atrás, né, a gente via as pessoas nos jogos que a gente chamava de pay to win. Então, você podia Uhum. jogar gratuitamente,
mas você chegava a um determinado nível e aí era muito, muito difícil de você progredir, ou demorava muito tempo, né? E aí você tinha a opção de usar dinheiro de verdade e comprar alguns créditos, né? Algumas coisas que iriam acelerar ou te dar Uhum, mais vantagens. Então você basicamente pagava para poder progredir mais rápido no jogo, até para poder vencer. Acho que isso é uma mudança muito grande, né? Porque o jogo do Tigrinho, ele é um cassino, é igual você falou, Rafael. A gente não pode ter esses jogos de azar. Existe, né, todo um projeto aí para ver se isso é banido, se isso é legalizado, se isso não é, né? Acho que entra um pouco no mesmo assunto das bets, né? Que a uhum, grande maioria dos times tem algum tipo de patrocínio ligado, né? Dos grandes times às bets. Acho que a gente pode pular, né, a questão ética, que é extremamente complicada, né, de você ser patrocinado por uma casa de apostas. A gente tem a história do Lucas Paquetá, né, que basicamente existiu um risco dele ser banido do futebol por conta desse envolvimento. Mas a gente está falando, acho que, de algo que tem gerado uma repercussão muito grande, principalmente pela facilidade de acesso de crianças e adolescentes quando a gente fala desses jogos digitais. uhum. Eu vou falar um pouco de como que a gente pensa, né, em termos neurofisiológicos ali, né, de mecanismos de recompensa no cérebro, e depois a gente pode falar como que, como que isso tem, né, se manifestado nesses jogos. Então, toda vez que a gente pensa, né, em como que a dependência química, a dependência não química, ela vai alterar nosso circuito cerebral, a gente tem algumas hipóteses, né, e acho que talvez as principais delas vão falar que essa dependência ela vai sequestrar, né, apropriar-se de alguns circuitos neurais que geralmente são circuitos associados com aprendizado, relacionado com recompensa, que envolve memória associativa de longo prazo, né, principalmente em regiões do cérebro anterior, que é, por exemplo, o núcleo estriado ventral e o núcleo estriado dorsal e o córtex pré-frontal. Eles são intimamente relacionados, né, com receptores de dopamina. E aí a ideia é que eu tenho um estímulo que gera, né, uma recompensa dopaminérgica muito grande, principalmente ali em receptores D1 e D2, e isso leva, né, a uma sensação de prazer e de euforia muito grande. Quando aquele estímulo ele cessa, eu tenho, né, uma depressão desses neurotransmissores e eu começo a sentir uma abstinência. E às vezes a gente pensa em abstinência como sendo abstinência do álcool, uma coisa que necessariamente ah, pode levar a complicações físicas, mas a grande maioria das outras substâncias, né, elas geram uma abstinência que é mais psíquica, né, um sintoma de ansiedade, de angústia, de precisar procurar de novo aquele estímulo. Só que esse hiperestímulo e essa busca, ele vai levando a algumas alterações, né, no circuito cerebral, que essa via costuma ser a via, vai se tornando a via principal. Então eu começo a todas as minhas atividades, elas começam gradualmente a perder o interesse, porque eu preciso ir procurando aquilo que me gera esse estímulo e esse prazer, né? E aí, acho que quando a gente pensa nesses jogos, né, esses jogos digitais de aposta, a gente está falando um pouco disso também, né, Rafael? Eu acho que complementando aí essa questão fisiológica, tem uma questão social do vício também, né? Então, o Victor colocou de um jeito muito certo, né? De que, beleza, a gente tem essa atividade que ela acaba sendo recompensadora a um ponto dela desestimular a recompensa das outras coisas que você faz. E uma questão que a gente acaba observando muito é de que pessoas que têm baixo nível de suporte, baixo nível de interação, baixo nível de socialização, né? Então, redes afetivas, entre aspas, mais fracas, acabam sendo mais suscetíveis a isso. É porque, falando de um jeito meio na cara, assim, mas, por exemplo, se eu tenho muitos amigos e eu saio com esses amigos o tempo todo, a recompensa que eles me dão é muito alta. Então, é difícil esse joguinho ali bater essa recompensa. Agora, se eu sou uma pessoa muito isolada, muito quieta, não falo, não interajo muito com as outras pessoas, a minha recompensa social, as minhas recompensas por conexões com outras pessoas é baixa. Então a chance de eu conseguir entrar, putz, com qualquer joguinho
e essa recompensa ser alta o suficiente a ponto de eu querer só essa recompensa, é muito mais fácil, né? Então, tem até uns experimentos muito legais ali discutindo vício justamente nessa perspectiva, né? De que mesmo quando a gente fala de até talvez seja uma tangente muito grande, assim, mas até quando a gente fala de vício em substâncias, a lógica é a mesma, né? Você pode ter uma pessoa com conexões sociais muito fortes que, se usar uma substância altamente viciante, não fica dependente, enquanto uma pessoa com uma rede de conexões sociais bem fraca ali fica dependente de primeira, né? Então, é uma variável que também está muito inclusa nisso. E aí, a gente pode até debater aqui a própria cultura da cidade, né? A própria cultura, sim, das pessoas que estão vivendo aqui no nosso país e por que elas estão tão suscetíveis a isso. Se bem que as empresas, elas apostam numa minoria, né? Então, estatisticamente, se eu não me engano, acho que é de 5 a 10% das pessoas que jogam que de fato se viciam. Mas é aquilo, a gente está jogando. Imagina que a gente tem 100 mil pessoas que baixaram o aplicativo. 5 a 10% dessas pessoas vão gastar o suficiente para compensar pelas outras 90% ali que não gastaram nada, ou que gastaram só, sei lá, R$ 5. Então, justamente as empresas apostam nisso. O modelo depende dessas pessoas que têm uma propensão ao vício. Eu acho que quando a gente fala, né, do aspecto social, é, essa estatística é interessante, né? Então, de 5 a 10% das pessoas, elas, né, podem ficar dependentes. Então, a estratégia tem sido difundir isso, né, de um jeito muito maior. Então, assim, uma coisa é eu ter 100 mil pessoas jogando, outra coisa é ter 1 milhão de pessoas jogando, né? 5, 10% de 100 mil, 5, 10% de 1 milhão. E não existe uma regulação efetiva, desse tipo de exposição. Se você, eu estava até conversando com o Rafael, assim, né? Talvez todos vocês já tenham recebido mensagens, né, de SMS falando, ah, você ganhou R$ 200 para entrar aqui nesse jogo, né, e para você poder gastar. Ah, e assim, todo dia eu devo receber uma ou duas mensagens dessas, né? Se você entra, por exemplo, em algumas redes sociais, muitas das propagandas que vão aparecendo são desses jogos digitais. Acho que a rede social que mais tenho visto isso, né, por uma questão até de dificuldade de regular, é no antigo Twitter, né, no Uhum. X. E fora, né, assim, o acesso que as pessoas podem ter a outras redes, que não são exatamente redes sociais, mas como o Discord, por exemplo, que tem uma regulação muito mais complicada. Então, essa exposição, ela tem sido feita de uma maneira muito mais hostil, muito mais agressiva, né? E isso pega muito adolescentes, crianças, né, que têm um acesso precoce aí a essas redes sociais, e eles têm uma capacidade menor de filtrar e identificar algumas ameaças. Então, dentro do aspecto social, imagina que tá todo mundo, né, dos seus amiguinhos falando de um joguinho do Tigrinho que você pode ganhar dinheiro. Como que você, né, com uma criança aí de 12 anos, 11 anos, ficaria de fora disso? Então tem, e acho que isso é de propósito, né, uma forma de você trazer essas pessoas, esses novos jogadores, que é não só pelo ponto de vista de sistema de recompensa do cérebro, mas do que você está falando, da perspectiva social. Fora, Você né, essa coisa. Pode tem falar. um influenciador, né? Então, eu acho que até tiveram alguns lugares que os influenciadores do jogo do Tigrinho estão sendo investigados, inclusive. Porque é isso, né? Eles pagam essas pessoas, são pessoas que têm um alcance midiático bom, né, nas redes sociais. E essas pessoas falam: não, baixa aí que você vai ganhar dinheiro, baixa aí que você vai ficar rico, baixa aí que você vai comprar um carro. É aquela promessa de dinheiro clássica, né? Mas eu acho que o agravante é esse, porque uma das estratégias que muitos dessas. E aí, não vou falar só do jogo do Tigrinho, mas muitos pets e jogos que o pay to win ali, né? Muitos desses jogos usam é de que eles, como eu posso dizer, eles usam uma moeda alternativa, né? Então, normalmente não é você paga e aí, sei lá, eu tô dando R$ 100 e eu ganho R$ 100 de crédito no jogo chama reais e você usa isso no jogo. Normalmente você compra e você compra, sei lá, esferas, joias, gemas, não sei, qualquer coisa. Mas tem uma moeda alternativa.
Isso é importante, porque a ideia da moeda alternativa é justamente fazer você perder a noção de valor, né? A partir do momento Uhum. que tem uma conversão, eu não tô mais gastando R$ 100, eu tô gastando, sei lá, 50 gemas. Então, as coisas parece que rendem mais, né? Por isso que normalmente você compra, sei lá, R$ 5 e você compra 100, porque é para você ter essa noção de que, eu tô investindo e o meu dinheiro tá rendendo, porque o 5 virou 100, né? Então, é um truque psicológico. E o jogo do Tigrinho aposta justamente no ponto de que adolescentes e crianças não têm esse senso de valor ainda estruturado, né? Então, principalmente criança, e é muito comum acontecer isso, né? A criança baixa o joguinho e começa a jogar. Se o pai ou a mãe teve a infelicidade de cadastrar o cartão no Google Pay, é um botão. O aplicativo não Sim. confirma praticamente nada. Se você aperta, arrasta para o lado e acabou, cobrou no seu cartão. Aperta, arrasta para o lado, cobrou no cartão. E a criança não vê o resultado disso, né? Ela não vê a fatura do cartão, ela não sabe quanto ela pode, ela não pode gastar. E aí a gente vê aqueles casos de pai e mãe com uma fatura de 600, R$ 500 gastos, quando não mais, quando não R$ 20 mil ali, gastos no joguinho, porque a criança acabou o crédito, passa por lado. E, de novo, isso não é uma coisa que está acontecendo só com o Fortune Tiger. Vários jogos já fazem isso, assim, é uma prática muito comum, e eu arrisco dizer que praticamente todos os jogos que você conseguir baixar para o celular vão ter uma prática nesse nível em algum modo, né? Algumas mais exploratórias, algumas mais agressivas, outras menos, mas eu acho que o perigo principal disso tudo é o quanto as crianças e os adolescentes estão expostos a isso, porque todo mundo tem celular na mão, e para você começar a gastar dinheiro sem ter noção do quanto você está gastando, é só apertar um botão no celular. Acho que a gente não vai entrar muito, mas assim, só para citar, né, existe uma discussão muito importante, né, em pediatria, psicologia, psiquiatria da infância e adolescência, de que idade que o celular ele tem que ser liberado para a criança, né? É, se fala assim, até 12 anos, né, não é para ter celular. A gente vê que não é isso que acontece na prática, né? As crianças têm celular muito mais cedo, mas tem pessoas já discutindo, né, e trazendo dados que, olha, a gente tem que tentar segurar mais, até os 15, talvez. Uhum. Porque se for pegar não só desses jogos, então, do Tigrinho, né? Vamos pegar esse vício de jogos digitais, de modo geral, que tem um envolvimento ali com, né, de dinheiro. Não é explicitamente um cassino digital, mas tem jogos que, se você entra, por exemplo, na Apple Store, eles vão colocar lá, né? Assim, tem compras dentro do jogo. Sempre que tem compras dentro do jogo, e é um joguinho digital, né? Provavelmente o que vai acontecer é você sobe muito rápido de nível, vai conseguindo conquista, passando de nível muito rápido, e chega um ponto que você até consegue passar. Mas eles colocam uma barreira que é o tempo. Então, assim, quanto tempo você precisa esperar ali no jogo para você conseguir ter gemas, moedas o suficiente para passar de nível? Né? Antigamente, quer dizer, nos primeiros níveis é assim, daqui meia hora você consegue, daqui 10 minutos você consegue. Depois vira assim, daqui 40 minutos você consegue. Chega um ponto que assim, daqui uma semana você consegue. Mas, se você gastar R$ 5, você consegue fazer isso em uma hora. E se tem uma criança que tem, né, esse cartão cadastrado e ele consegue fazer isso, ele vai chegar e vai ter, né, níveis muito maiores do que os amiguinhos. Aí você, assim, putz, ele está muito mais forte do que eu, o que que eu faço? Tá muito mais adiantado. Então, existe um efeito de contaminar, né, que eu acho que é um pouco essa coisa do medo de ficar de fora, né, o fear of Fear of missing missing out. out, né? Se quiser falar um pouquinho sobre, né, essas manutenções de comportamento, como é que eles usam Então, isso para que- manter as pessoas eu acho engajadas. que esse é um assunto interessantíssimo, porque tem muita pesquisa psicológica por trás desses jogos, né? E é um conhecimento muito, assim, funcional, é uma coisa muito forte, né? Tem evidências muito boas. Então, ah, a estratégia que o Victor colocou é bem essa, assim. O jogo ele cria barreiras ali justamente para você ter esse atraso de recompensa. Então, a gente já está apostando nessa questão que a pessoa ela vai ser ensinada a ser recompensada num padrão, e depois a gente muda esse padrão de recompensa.
Isso na psicologia a gente chama de reforço intermitente, né? Então, o reforço intermitente ele existe justamente para criar a manutenção de um comportamento. E o reforço intermitente pode ser várias coisas, né? Então, um exemplo muito bobinho de reforço intermitente, mas que acaba aparecendo em muitos jogos é aquela coisa de recompensa diária. Que tu entra no jogo, aí tem, sei lá, na segunda-feira tem um negócio que vale a pena. Depois o próximo negócio que vale a pena é na sexta. Então você precisa manter essa rotina, mas a recompensa que você está querendo só vai vir lá na frente, né? Então a ideia é criar um hábito, né? É criar um comportamento recorrente ali de mesmo que você não faça nada, você vai abrir o joguinho pelo menos, né? Então começa por aí com reforço intermitente, que gera um comportamento de longa duração. Aí vem o que o Victor comentou, chegando numa barreira e normalmente essa barreira, tipo, ela demora um pouquinho, mas ela não demora muito. Só que ela vai ficando progressivamente mais difícil. E a estratégia perfeita é: você chegou na primeira barreira, beleza, ó, te dou aqui para você passar de nível, mas em vez de ser R$ 5, como seria o preço normal, eu faço por R$ 1. E aí entra o fear of missing out, né? Tipo, ah, se eu não passar agora por R$ 1 vale a pena, porque era 5. Só que todo mundo paga só R$ 1, né? Aquela fake promoção fake. Mas é justamente para gerar essa noção de valor. E depois que a pessoa paga, entra naquela coisa do custo afundado, né? Então, é um fenômeno do sunken cost, que é quando você já fez um investimento monetário em alguma coisa, fica muito mais difícil de você desistir daquilo. Porque você sente que se você largar o joguinho, se você desinstalar, você está perdendo esse dinheiro que você colocou lá. Então, a partir de agora, vale mais a pena eu colocar mais dinheiro e continuar avançando do que eu simplesmente desistir. Porque se eu desistir, eu perco todo o investimento que eu fiz, né? Então, e a porta de entrada é essa, eles sempre colocam uma coisa super baratinha no começo, porque não importa se você gastou R$ 1,50, você vai ter essa noção de que, ah, eu já investi, eu já gastei dinheiro no jogo, se eu já gastei dinheiro no jogo, então eu vou gastar direito, né? E continua gastando, né? Então, é uma armadilha comportamental gigantesca, porque, primeiro, eles colocam um mecanismo lá que vai te ensinar a ter um hábito de abrir o jogo, né? De estar diariamente exposto a essas promoções, a essas diversas armadilhas mesmo, né? Promoções no sentido do fear of missing out, se você não comprar agora, você vai perder a chance. Eles propositalmente barram o avanço das pessoas no jogo, justamente para vender essa facilidade. E uma vez que essa facilidade está vendida, as coisas podem piorar, né? Então a ideia é bem essa que o Victor comentou. O jogo vai ficando mais difícil, as barreiras vão ficando mais longas, porque você pagou R$ 1 para passar do nível, sei lá, 10 para o 11, beleza, agora são R$ 10 para passar do nível 50 para 51, sabe? E a pessoa vai pagar. Por quê? Porque ela já pagou antes. Então, se eu já paguei antes, eu posso pagar de novo agora. E qual que é o perigo, né? Agora eu vou voltar pro Fortune Tiger. É que o Fortune Tiger, né? Nos outros jogos, quando a gente paga, a gente ganha uma recompensa dentro do jogo, né? Então, beleza, eu ganhei uma roupinha, eu ganho, sei lá, uma arma, beleza, uma coisa assim. Só que é um negócio digital. Então, querendo ou não, tem aquela noção de que o que eu estou ganhando vai servir para mim no jogo. Só. O problema do Fortune Tiger é de que eles falam, não, não, tu vai ganhar um carro, tu vai ganhar R$ 300 mil aqui, sabe? Eles estão usando um reforçador muito poderoso, que é o dinheiro. Então, assim, você pega uma pessoa que está numa condição social muito vulnerável e você vira para ela e fala: olha, se tu jogar aqui no celular, gastar 1,50 de crédito, você pode ganhar um carro. Isso é muito apelativo, sabe? Então, pessoas que têm essa facilidade ao comportamento aditivo vão mergulhar de cabeça, porque você está prometendo para ela um reforçador que, assim, dependendo da condição social da pessoa, define o quanto ela vai viver ou morrer, né? Define o estilo de vida que ela vai ter, define, pode mudar tudo na vida dela. Então, tem um apelo muito forte isso. As pessoas, às vezes, elas se sentem compelidas a tentar, porque é aquilo, tem uma pessoa que, eu quero ganhar R$ 300 mil para comprar um carro, mas tem a pessoa que talvez pense, putz, eu tô com uma baita vontade de comer uma pizza hoje, não tenho dinheiro. Será que se eu apostar no Fortune Tiger eu vou conseguir? Aí eu saco esse dinheiro e compro uma pizza? E ela vai lá, e ela tenta, e ela coloca só 1,50 de crédito, só R$ 30 de crédito para apostar, e nisso o hábito vai se mantendo, né? Então, essa, entre aspas, comodidade de, eu vou apostar aqui rapidinho para ver se eu ganho, aos poucos vai gerando esse comportamento viciado ali de, não, vou depender daquilo cada vez mais, a ponto que eu vou ficar apostando
porque uma hora eu tenho que ganhar. E a gente nem sabe, né? As leis, se eu não me engano, tinha uma lei de que acho que quando tinha um caça-níqueis no Brasil, tinha uma. Tinha que ficar claro a chance da pessoa ganhar, né? E aqui a gente nem sabe as chances que a pessoa tem, né? Então a gente está apostando, mas a gente tem que lembrar que tem um algoritmo por trás daquilo, né? Tem uma pessoa que programou, e a chance daquilo ser programado para tipo, tu nunca vai ganhar, ou você vai ganhar quando o seu dinheiro estiver acabando. Isso é uma outra coisa que os aplicativos fazem, né? Então, eu coloquei R$ 300 de crédito. E tem uma chance do aplicativo ser programado para você, não, meu crédito tá acabando, aí você ganha, mas você ganha tipo, eu pus 300, você ganha 50, que é só para você continuar, né? Você ganha o básico para você continuar apostando, mas não o suficiente para valer a pena sacar. E a gente não sabe quais são as chances disso, a gente não sabe como é que o aplicativo está programado. Então, virtualmente é uma aposta infinita lá, sem contar que eles têm acesso a uma série de facilidades ali que um caça-níquel de verdade, um cassino, não teria. Então, por exemplo, o cassino, ele existe fisicamente, você vai lá e aposta. O celular sabe que, sei lá, às 3 horas da tarde é o horário que você está mais ocioso e você mexe mais nas redes sociais. Então ele sabe que se ele te dá uma notificação às 3 horas da tarde, você vai ver e a chance de você abrir o jogo é maior, né? Então tem uma série de algoritmos ali que aí entra nessa questão do mundo digital, mas de que, assim, de novo, manipulam o seu comportamento. E o aplicativo tem acesso a tudo isso, né? Então, que sites você olhou, que anúncios você viu, que coisas você procurou na internet. Pô, beleza, aparece uma notificação bem na hora, né? Às vezes parece que o celular literalmente leu a nossa mente, né? Então, é uma armadilha gigantesca, porque tem muito mecanismo comportamental colocado lá para treinar você como se você fosse um ratinho todo dia abrir o aplicativo, jogar alguma coisa que seja, apostar alguma coisa, né? Investir um dinheiro pequeno, mas mesmo que seja um dinheiro, entre aspas, pequeno, ele vira um hábito, né? Então todo dia você coloca lá R$ 20, todo dia você coloca R$ 30. E isso vai acumulando. E a pessoa não ganha, não ganha, não ganha, fica sempre com esse reforço intermitente. Quando ganha, ganha só o suficiente para continuar. E aí Sim, estabelece esse comportamento de vício. eu acho que hoje em dia, né, assim, para esses jogos, é, não é nem se será que vai ser, né, o algoritmo ele vai ser enviesado, né, será que ele é, né, e ele é porque ainda que se você vai num cassino físico e tem lá a roleta, né, você sabe que existe um limite ali pelas leis da física do quanto você pode manipular a roleta, né, e num aplicativo, né, num joguinho digital não tem. Então a programação é assim, esse padrão de comportamento, ele vai jogar algumas vezes, e aí, se eu fizer ele ganhar, eu sei que ele vai colocar mais, né? Tem um estudo interessante mostrando que, assim, né, se as pessoas quiserem fazer com que elas comprem, né, alguma coisa do seu produto, existe um horário que é mais ali para o final do dia, à noite, né? Quando a sua memória, você está cansado, a memória do trabalho está ali cansada, e a gente fala, putz, o dia hoje foi cansativo, eu quero sentar aqui e descansar. Então eu vou, sei lá, ver um seriado, vou comer alguma coisa, aquela coisa de, hoje eu mereço, né? E essa é a hora que se você manda uma notificação falando, olha, isso aqui está em promoção, né? Uhum. Aumenta a chance de você fazer uma compra impulsiva. Você está, né, com menos capacidade de filtrar aquela informação. E às vezes você vai lá e faz uma compra impulsiva. Então, se você recebe uma notícia falando, é, sei lá, 100 moedas no jogo custariam R$ 10, mas aí você consegue 1.000 por 20. Promoção que dura, né, próxima hora. Não importa se naquele dia você não vai comprar. No dia seguinte vai vir de novo, no outro dia vai vir de novo, no outro dia vai vir de novo, né? E esse remarketing, né, essa informação que vai vindo o tempo todo, uma hora talvez, e é muito provável que você faça, quer saber uma coisa, ao invés de gastar 10, né, e, sei lá, eu vou deixar de comer um lanche aqui e vou gastar 20, mas eu vou ver se ganho. E pode ser que ganhe, né? Porque o algoritmo ele consegue saber qual que é o padrão, né, do seu de apostas suas para saber o que, que mantém você ali engajado. É, então, eu acho que você, né, a gente ter a noção de que a gente está falando de um algoritmo que ele é enviesado, feito de propósito para manter a gente colocando dinheiro, né,
tendo um retorno, mas um retorno que, obviamente, não vai suplantar, né, as nossas perdas, mas que mantém a gente o tempo todo ali, é, é, dá para a gente entender que assim, isso não é um jogo, isso é uma fraude, né? Assim, é um jeito, eu ia falar legalizado, mas ele está num limbo ali, né, do quanto a lei consegue chegar, e que ele serve única e exclusivamente para manter você jogando e perdendo dinheiro. Ah, mas eu conheço o fulano que ganhou. Bem, ele ganhou uma outra vez, você também vai ganhar, porque faz parte do algoritmo manter aquilo ali. E quando a gente coloca isso para um adolescente, que de repente jogou lá né, e ganhou um dinheiro, esse comportamento ele fica muito mais propenso a se tornar uma dependência, Principalmente né? que o adolescente não tem outro meio de ganhar dinheiro, né? Então, imagina que é aquilo. Ah, eu preciso de dinheiro, eu joguei o jogo do Tigrinho, ganhei. Que outro modo ele tem para angariar recursos? Sei lá, pedir para os pais. Então, entre pedir Né? para os pais apostar. E é isso, às vezes assim, com o dinheiro que ele ganhou ali, ele pode comprar, sei lá, né, um tênis, vamos supor, né? Olha o reforço que isso dá para a pessoa, né, de continuar jogando. E é o que o Rafael falou assim, né? Como você troca o dinheiro real por um dinheiro, uma moeda de mentira, né, você perde muita noção. Se a gente, né, adulto, perde, imagina uma criança, um adolescente. Quanto você colocou de dinheiro no total nesse jogo? Não sei. Eu sei que eu ganhei, que eu gastei, sei lá, 100 mil estrelinhas. Quanto Uhum. isso é em reais? Não sei. Né? Então, acho que você entra num limbo que tem uma série de coisas que são cuidadosamente construídas para manter você ali dentro do jogo, né? Uma vez que você entra, a chance, né, daquilo ficar bombardeando você com novos e novos estímulos de recompensa é muito grande, até que pode ser que em algum momento você fale, bom, eu vou jogar mais uma vez. Não. E eu acho que o principal é de que é muito fácil a gente cair naquela coisa de, ah, não, mas eu não ligo para isso, eu acho chato que aparece um monte de pop-up na hora que eu quero só jogar o jogo. Mas assim, primeiro, é aquilo que a gente comentou, isso é mirado nas pessoas que já têm uma propensão a um Uhum. comportamento aditivo, mas segundo, eles também te vencem pelo cansaço, né? E aí dá para pegar, por exemplo, vou talvez chutar aqui meio perto de casa, mas assim, quem jogava ou quem ainda joga Candy Crush ou esses jogos parecidos. E tem tipo 3 mil, 4 mil fases. Uma hora você cansa, sabe? Uma hora você tá querendo só passar de fase, você precisa de um poder lá que eles te vendem por 50 centavos, você vai comprar. E aí? Né? E a ideia é justamente essa, tipo, se nada te fisgou no começo, eventualmente você vai cansar, eventualmente ou você vai largar o jogo. A gente também é contado com isso, porque por isso que existem 20 mil jogos. A empresa que fez o Candy Crush tem o Candy Crush, tem o Soda Crush, tem 40 mil jogos parecidos, porque a ideia é tu gosta do jogo, mas não consigo passar de fase nesse, então eu baixo outro parecido e continuo jogando. Né? Então o vício ainda tá lá. Ou você se cansa, simples assim, né? Chega numa parte que fica muito difícil, e aí é isso, quanto mais difícil você não paga, inclusive tem investigações de aplicativos que fazem isso. De que, sei lá, eu cheguei no nível 1000, mas eu fiz uma compra no nível 50. Então, para eu passar de fase no nível 1000, custa, sei lá, $1. Agora, se outra pessoa, eu cheguei no nível 1000 e não fiz compra nenhuma, para mim, para passar para o próximo nível, é 50 centavos. Por quê? Porque a ideia é ser esse primeiro pagamento, e essa primeira compra que te coloca no custo afundado. Né? E aí o Vitor até deu um exemplo de, eu conheço fulano que ganhou. De novo, tem investigações que mostram de que assim, se eu comprei o pacote máximo de gemas ali do jogo, a próxima vez que eu rodar a roleta tem uma chance diferente para eu ganhar. Por quê? Porque eu já paguei. Então, a ideia é essa, é dar essa Sim. recompensa. Eu paguei, a recompensa vem, para você associar um comportamento ao outro. Né? Então, tudo isso é muito manipulado para manter esse vício, né? Para manter de novo, esse padrão de, olha, se eu quero alguma coisa, eu vou pagar, porque eu vou ganhar. Se eu pagar, eu vou ganhar. Ou, tô cansado, é muito difícil, vou pagar também pela facilidade. E uma hora que isso está estabelecido, você nem percebe. É tipo, não, só 50 centavos, é só $1, é só $2. Isso vai aumentando. Sim.
eu acho que tem, né, a conversa assim, né, esse jogo, sei lá, eu conheço, minha mãe joga e ela não tá dependente. Chegou num momento e ela parou. Ah, fulano jogou, postou 2 vezes, não achou interessante e parou, então não causa dependência. Sim, mas a gente está falando de 10%, 5 a 10%, vamos pensar em 10%, né? Então, a cada 10 pessoas, 9 não vão ficar dependentes, né? Mas se a gente está falando de um 10%, é um número muito, muito alto. Não, E aí e a é aquilo, outra. tipo, ah, sei lá, minha avó joga, ela parou. Ah, Mas eu tenho quase certeza que em algum momento, ou ela chegou muito perto de gastar alguma coisa, ou ela gastou. Ou ela pagou, tipo, sei lá, 50 centavos, R$ 1, e depois ela conseguiu parar. Ela superou o custo afundado. Mas teve um momento lá que estava muito difícil e ela comprou alguma coisa. Então, mesmo assim, né? Ah, não viciou, beleza, não deixou 200 mil no jogo. Tudo bem, mas ainda pagou. Né? O mecanismo de controle ali comportamental ainda funcionou. sim. E aí tem gente que fala assim, ah, mas então qual que é a diferença em relação à loteria, né? Mega Sena, essas coisas. Porque também você vai lá e você aposta na expectativa de você ganhar uma bolada e né, o risco, né? A chance de você ganhar é mínima, né? Naturalmente, se você apostar toda semana, você passar a sua vida inteira apostando toda semana e não vai ganhar. A maior chance é disso acontecer, com certeza absoluta. Mas o que a gente está falando, de novo, não estou defendendo aí as loterias, né? Mas a gente está falando de alguma coisa que você vai, né? Hoje em dia tem aplicativo, mas você vai lá na casa lotérica, você marca meia dúzia de número, coloca o papel, depois você vai, né, ver daqui 2 dias. Então, muitas vezes, se você não lembra, se ninguém fala, olha, a Mega Sena acumulou, tá 100 milhões, vai jogar, ah, tá 10 milhões, ah, não, 10 milhões, né, não vou esperar. Então, é um estímulo diferente, né? Quando você entra nesses aplicativos, nesses jogos, eles são de propósito essa coisa de roleta, né? Uhum, Com um movimento que você físico, que você tem que fazer ali no celular, né? Puxar ali a roleta, jogar alguma coisa, e aí, né? Vem às vezes assim, ó, você acabou de ganhar 50 giros gratuitos. Porque cada giro que você faz, né, se você ganha alguma coisa, nem que você ganhou mais 10 giros, né, você ganhou mais 2 giros, você ganhou mais 100 giros, né, isso gera uma recompensa. Então, você manda um sinal de recompensa para o seu cérebro, falando, associando esse movimento, essa cena, essa tela, para o seu cérebro. Só que você faz isso 10 vezes por minuto. Não uma vez por semana, uma vez por mês, né? Uma vez a cada 3 dias, e você vai ver, né, o resultado só mais para frente. Então, essa parte, né, de você ir fazendo esse jogo, e colocando ali, e apostando, e girando, né, e conseguindo a recompensa, isso também é uma coisa que é altamente, tem um potencial de ser altamente viciante. uhum, Eu queria falar um pouquinho sobre os sintomas, os critérios, né, para a gente pensar em independência, porque fala assim, ah, mas tem gente que joga e não coloca dinheiro, tem gente que gosta, né? Para a gente poder pensar em independência, a gente tem que observar aí alguns critérios, né? Eu não vou explicar, né, assim, detalhadamente cada um deles, mas só para vocês saberem que ele tem que acontecer aí por um período mínimo, né? Dependendo do que a gente está falando, a gente observa isso em um ano, por exemplo. Então não é, ah, comecei a jogar mês passado e a gente já pode pensar em independência, né? Mas uhum, assim, tem uma preocupação o tempo todo nos jogos, né? Mesmo quando não está jogando, está sempre pensando no jogo, aquilo fica o tempo todo na cabeça. Se a pessoa não tem acesso ao jogo, ela pode ficar ansiosa, irritada, né? Sentir até mesmo um desconforto físico, né? Dor de cabeça, "Ah, eu quero, né? Fico pensando no jogo e eu fico irritado porque eu não tenho acesso. Acabou a bateria do meu celular, né? Como aquilo fica, né? Cada vez mais martelando na cabeça. Você tem que ter aumento do tempo gasto, né, para obter prazer, satisfação. Então, antes você jogava 5 minutos e estava tudo bem. Agora, 5 minutos é quase nada. Você precisa jogar 1 hora ali para você falar, putz, agora deu. Né? Então, cada vez mais tempo necessário. Você tem uma tentativa, né, de diminuir ou reduzir que não deu certo. Ah, eu tentei parar de jogar, mas não consegui. Você começa a estreitar os repertórios. Então, assim, eu deixo de fazer coisas e ir em lugares ou falar com pessoas em que eu não possa jogar. Que eu vou ser julgado, as pessoas vão reclamar, ou não pode usar o celular. Então, a pessoa não vai no cinema para ela poder ir para um lugar em que, a qualquer momento, ela pode ir lá para o canto da sala
e jogar um pouquinho. Então você vai estreitando o repertório, né? Começa a perceber que tem esses problemas e mesmo assim a pessoa não consegue parar e começa, né, a enganar, mentir para os pais, mentir para o professor, mentir para os amigos. Ah, quanto tempo você ficou jogando esse jogo? Não, foi só meia hora, mas na verdade ele ficou 3 horas jogando. E a gente nunca pode, né, deixar de entender que não é que o jogo em si ele é só ruim para a pessoa. Né? Se fosse só ruim, 100% ruim, ela não jogaria. Então, para a pessoa, tem um prazer, né? E muitas vezes é usado para escapar de um sentimento ruim, que é aquilo que eu falei, ah, o dia hoje foi muito cansativo, foi muito pesado, eu mereço comer um chocolate, eu mereço pedir, sei lá, um McDonald's, e, putz, eu mereço aqui, vou jogar um pouquinho. A minha diversão é essa, né? Só para eu relaxar um pouco, né? Então, acho que esses são alguns dos pontos que a gente observa para a gente poder falar, opa, será que essa pessoa está ficando, será que eu, né? Será que essa pessoa está ficando dependente dos jogos? Acho que principalmente pensando em adolescentes, né? Esse padrão de irritabilidade muda muito, né? Essa questão do comportamento escondido. E eu acho que em adultos a gente pode focar até numa questão de descontrole financeiro, né? Então, dificuldade de fechar as contas, começar a dever dinheiro, não conseguir pagar, não conseguir ter acesso às coisas que normalmente essa pessoa teria acesso. Justamente por isso, né? Ela vai criando um rombo no próprio orçamento, ela vai criando uma dificuldade ali de planejamento via de regra, né? Então, eu até esqueci de falar lá no começo, mas quando o Victor comentou dos mecanismos de dopamina, né? A gente, na neurociência, a gente tem uma tarefa até, que é a tarefa de apostas de Iowa, que a ideia é bem essa, né? A pessoa tem 4 baralhos para escolher e ela precisa tirar cartas de um desses 4 baralhos. Aí 2 baralhos, eles dão uma recompensa menor, mas a longo prazo ela ganha mais dinheiro. E 2 outros baralhos, as recompensas, quando ela tira uma carta, ela ganha mais dinheiro naquela carta. Só que a longo prazo ela ganha menos. E a gente percebe justamente essa mudança cognitiva ali, de que pessoas com uma tendência à adição, elas só pegam a carta que tem a recompensa maior, mesmo que no final elas recebam uma recompensa menor, né? Mesmo que no final elas ganhem menos dinheiro. Então é uma mudança de funcionamento cerebral muito forte ali, que gera essa dificuldade ali de planejamento, de gerir os próprios recursos, de entender quanto ela pode gastar, quanto ela não pode gastar, ao ponto que chega num descontrole total, né? E assim, tem uma série de associações ali com outros transtornos psiquiátricos, né? Tipo, ansiedade e depressão, principalmente, porque é muito comum, né? A pessoa, ansiedade, porque a vida passa a girar em torno daquele jogo, em torno daquele estímulo. Ela pensa nele toda hora. Então, fica esse desejo ali constante de estar em torno daquilo, de estar participando daquilo. E depressão, muitas vezes, pela consequência ali de fato, né, ter perdido os vínculos sociais, ter perdido todo o dinheiro, né, ter perdido uma vida financeira talvez estável ou minimamente confortável. Então, tem muito efeito colateral ali também. Por isso, é um perigo tão grande, né? Por isso que acho que o tema agora, mais do que nunca, tá importante, porque a gente tá vendo muita gente, né, e voltando para o Fortune Tiger, deixando muito dinheiro lá, assim, fugindo por causa da dívida, não tendo como pagar, não tendo como, não percebendo o quanto de dinheiro gastou e só se dando conta na hora que a conta chegou, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, né, que acho que a gente pode trazer como uma parte mais final aqui da Masterclass, né, que é como que a gente lida com isso, como que a gente recomenda, né, quais são as recomendações de tratamento. Então, tem uma pergunta que é, a orientação seria diminuir gradualmente ou parar de uma vez nessa parte dos jogos? Tá. Eu acho que né, a gente tem que fazer um tratamento de 2 linhas aí. Primeiro, dependendo do nível de dependência que a pessoa tem, ela precisa sim de uma medicação. E aí acho que esse ponto eu vou deixar o Victor explicar melhor. Mas eu acho que aqui eu vou puxar aquela questão de que a gente falou, né? Tem a parte neurobiológica do vício e tem a parte social do vício. E a gente precisa tratar as duas coisas, né? Então, por um lado,
sim, você tem que diminuir a frequência de uso do celular, né? Aquilo tem que perder a validade ali, ou a força para você. Então, a ideia é sim de que você vai diminuir a frequência com que você usa o aplicativo até você não usar. Só que aí a gente entra numa linha muito parecida com a linha da abstinência para quem usa substâncias, né? Então, tem a linha da abstinência total e tem a linha de que vai mais numa lógica de redução de danos, né? Eu acho que é mais interessante, pensando até pela questão social, de que, assim, ao mesmo tempo que você diminui a frequência que você usa o aplicativo, e isso é um esforço terapêutico, né, de que tem que ser feito na psicoterapia, o esforço também tem que ser em, vamos voltar para aquela economia de recompensas, né? O aplicativo, ele me dá uma recompensa muito grande. Se eu vou tirar essa recompensa, eu preciso colocar uma recompensa no lugar, eu preciso colocar comportamentos alternativos para que quando a pessoa pensar em jogar, pensar em abrir o aplicativo, ela tenha uma coisa que ela possa fazer na hora, que vai ser gostoso também, vai gerar uma recompensa também, mas que não seja o jogar, né? Então, com o celular fica complicado, porque é uma coisa que você pode fazer literalmente em qualquer lugar, né? Então, putz, eu tô no metrô ali, abri o celular para jogar, que comportamento alternativo eu posso colocar lá? O que que eu posso fazer além do jogo que vai me gerar a mesma recompensa no metrô? Né? Então, às vezes é falar com uma pessoa, né? Mandar mensagem para alguém, ou assistir uma série que dá para você fazer no metrô, mas a ideia é um pouco essa, né? A gente precisa aos poucos ir substituindo os comportamentos que antes eram voltados ao jogo de recompensa por recompensas normalmente mais sociais, né? Então, em termos de interação com outras pessoas, vínculos com outras pessoas, mas quando não isso, é, coisas que sejam prazerosas para o indivíduo, mas que não dependam do jogo. Porque, de novo, não dá pra gente lutar contra esse mecanismo do prazer. Se a gente simplesmente falar, eu vou desinstalar o jogo, não vou jogar nunca mais, mas a gente não coloca nada que gere uma recompensa no lugar, é 1, 2 semanas para a pessoa ficar entediada, para ela ficar sem saco e instalar de novo o aplicativo, instalar outro jogo, se viciar em outro jogo, porque a gente não substituiu essa dependência de prazer, né? Então, é muito importante ter esse mecanismo, né? De que aí vai de caso para caso. Alguns casos, se a pessoa gasta muito dinheiro, tem um descontrole muito grande, beleza, desinstala na hora. Do contrário, não, vamos tentar diminuir a frequência, vamos substituir os comportamentos aos poucos, claro, controlando gastos para a pessoa não se afundar em dívida, mas focando nessa linha de, vamos substituindo os comportamentos aos poucos, porque aí facilita o processo da pessoa não ser mais dependente daquele jogo, enfim, daquele aplicativo. Sim. Eu acho que é uma discussão quase filosófica, né? Apesar de não ser, se é uma discussão de condutas mesmo, né? De evidências. Se a gente vai mais para a linha da abstinência total, né? Então, assim, você tem que parar com o uso da substância ou com o uso do jogo, né? Ou com o comportamento de dependência e para redução de danos. A verdade, né, é que assim, se existisse uma linha que eu falasse, né, as evidências mostram que essa linha funciona muito melhor do que a outra, seria fácil. A gente não precisaria nem debater isso. O Uhum, que eu acho que vale a pena a gente entender é assim, dependendo, como o Rafael falou, de cada caso, a pessoa ela vai ter melhor resultado, né, com uma redução gradual ou melhor resultado, né, parando de uma só vez. O problema é que, de novo, né, só reforçando o que o Rafael já comentou, não é só tirar o estímulo, né, a substância, no caso, né, o jogo. Um dos critérios é assim, eu tenho então um estreitamento do repertório. Então, eu deixo de fazer várias coisas, eu deixo de sair com meus amigos, deixo de prestar atenção na escola, deixo de, né, trabalhar, deixo de sair, sei lá, com a minha família, deixo de jogar futebol, de ver seriado, para poder ficar pensando só no jogo. O que acontece quando você pega a única fonte, né, de prazer e satisfação daquela pessoa, mesmo que ela saiba que aquilo está sendo prejudicial? O que você faz quando você tira aquilo? A pessoa ela não tem mais nada. A chance dela recair, dela voltar a ter aquele comportamento é muito grande. Assim, os melhores tratamentos, né, que a gente vê, assim, você faz um tratamento de escolha de ponta, né, para pessoa que tem dependência, não só dependência química, eu falando dependência de internet de modo geral, né, de jogos digitais, de internet. Ela consegue ficar abstinente, né, fora daquilo durante 12 meses, de 30 a 50% das pessoas só conseguem.
Então, significa que 70% das pessoas vai ter uma recaída. Se a gente não entender, né, como o processo como um todo, então, como que são as dinâmicas familiares, né, como é que são as questões pessoais, né, tanto de habilidades sociais quanto de questões psíquicas, né, de frustração, como é que está a questão social daquela pessoa. Se a gente não consegue entender tudo isso, provavelmente ela vai recair. E se a gente está falando de dependência desses joguinhos, qual é a chance de você conseguir deixar a pessoa longe do acesso, 100% longe, durante 12 meses que seja? O celular está lá, a internet está aí em qualquer lugar, então é muito fácil para a pessoa voltar a ter acesso ao jogo. Quando a gente fala de crianças, né, tudo bem, os pais vão lá e vão tirar o celular. Acho que vão controlar o acesso da criança. Mas o que que vai acontecer, né? Assim, como parte da abstinência é birra, choro, briga em casa, gritaria. E se os pais não entendem que isso faz parte do processo, né, do tratamento, às vezes é mais fácil ele falar assim, então tá bom, tipo, tó, né, última vez. Então, não é só tirar ou não tirar o celular, né, o acesso ao jogo. É entender que isso faz parte de um contexto muito, muito maior. Às vezes, medicação pode ser necessária, mas a medicação era só um adjuvante do tratamento. Ela não resolve nada sozinha. A fantasia de que vai tomar um remédio e isso vai resolver, isso não existe. Se alguém falar isso, né, tá usando, né, assim, não está seguindo as evidências científicas. Então, não tem uma medicação que vai resolver isso. Não tem um tratamento que não seja multidisciplinar, que envolva, né, a família, que envolva, né, as pessoas próximas e que envolva um trabalho também de psicoterapia ou entrevista motivacional, ou seja lá o que for, para trabalhar isso, que vá dar resultado. Então, não tem fórmula mágica. Uhum. Porque o Victor falou uma coisa muito certa, né? De que esse interesse ali, esses joguinhos, esse vício, ele nasce num contexto normalmente de falta, né? Então, a pessoa, sei lá, eu quero dinheiro, né? Eu preciso de dinheiro. Pô, uma das alternativas para ganhar dinheiro é esse jogo de apostas, né? Então, não é só necessário, a gente precisa sim fazer esse trabalho de colocar uma recompensa no lugar, né? Mas também ajudar a pessoa a entender que ela precisa lidar com a frustração dela também, né? Então, eu queria muito ter R$ 100.000 aqui no meu bolso para fazer o que eu quiser. Mas não é por isso que eu vou apostar num joguinho de apostas com a esperança de ganhar R$ 100.000, né? Não é assim que funciona. Então, é possível, é preciso também ter essa habilidade, né? A gente não falou muito aqui, mas uma coisa que predispõe muito esse comportamento aditivo é justamente uma baixa habilidade de lidar com a frustração, né? Porque a pessoa ela precisa daquela recompensa o tempo inteiro. Então, acaba sendo justamente uma presa fácil ali para esse tipo de aplicativo, porque o modelo é justamente esse, né? Você ganha o tempo todo, mas você não ganha o suficiente para parar. Então, ele gera justamente essa enxurrada ali de recompensas pequenas. Mas basicamente o tratamento é esse, né? Eu acho que o Victor colocou uma coisa muito certa de que mesmo nos casos mais, entre aspas, assim, de sucesso, a gente ainda espera a recaída, tá? É uma coisa que para qual a gente está sempre pronto, inclusive faz parte do processo do tratamento, né? Eu costumo falar para os meus pacientes de que o tratamento, quando a gente fala de dependência de qualquer tipo de coisa, né, de substâncias ou de jogos, enfim, é de que a pessoa ela vai ter um pico de sintomas. Aí ela vai começar a melhorar, né? Ela vai fazer o tratamento e ela vai ter uma recaída. A ideia é de que na recaída ela nunca atinge o pico anterior, né? Então, por mais que ela volte a ter sintomas, ela sempre vai ter sintomas em uma menor ocorrência, até que esses sintomas se estabilizem, né? Mas as recaídas vão acontecer, né? A ideia não é evitar totalmente a recaída, é fazer com que a recaída seja menos nociva para a pessoa, cada vez menos, até ela ter uma estabilidade ali comportamental e conseguir lidar com aquilo sozinho, né? Então, acaba sendo o tratamento para esse tipo de vício, acaba sendo muito parecido com o de vício de substâncias, porque, né, de qualquer forma é um vício, né? Então, eu acho que tem só o agravante ali de que dá para fazer um controle físico de, sei lá, uma cocaína da vida. Agora, como é que eu faço o controle físico do celular? Que eu preciso para falar no meu trabalho, que eu preciso para, enfim, viver, basicamente.
né? Então tem um agravante ali. Mas a estratégia em si de como lidar com os comportamentos, de como quebrar um pouco esse vício e essas armadilhas ali que são colocadas nos jogos para prender as pessoas, acaba sendo muito uma técnica psicoterapêutica mesmo. Eu acho que, para a gente ir caminhando para as considerações finais, né, a única coisa que eu queria comentar aqui, assim, existe ainda, assim, existe um preconceito grande, né, com quadros psiquiátricos, está melhorando, né, está diminuindo, a gente tem conseguido falar mais, mas ainda existe, e acho que isso perpassa muito a nossa noção do que é o resultado esperado e do que é que a gente encontra do tratamento de dependência química, dependência não química, dependência de jogos, né? Uhum, É uma doença, é um transtorno, e é uma doença crônica. Como qualquer doença crônica, diabetes, hipertensão, a gente espera que no tratamento bem sucedido, ainda assim existam fases de reagudização, né? E a gente não acha isso estranho, né? Ou coloca a culpa no paciente se ele segue direitinho o tratamento do diabetes e por algum motivo ele tem uma infecção e aí a glicemia, né, altera. Faz parte. Ele precisa controlar aquilo, a gente tem que ficar sempre de olho para minimizar essas reagudizações. É a mesma coisa no tratamento de dependência. Bom, uhum, acho que como considerações finais da minha parte, antes de eu passar para o Rafael, eu queria dizer que a gente ainda precisa ter discussões, a gente está falando aqui do ponto de vista de saúde mental, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, mas essa vai ser uma discussão que a gente vai ter que passar também do ponto de vista de como que a nossa sociedade encara isso e deixar de observar só como um jogo, né, o jogo do tigrinho. Chama jogo do tigrinho, não devia chamar jogo do tigrinho, né? Devia se chamar cassino digital. uhum. E nem é um cassino, né? Assim, devia chamar fraude digital, ou alguma coisa assim. Rafael. Bom, eu acho que de considerações finais eu deixo, concordo muito com o Victor de que eu acho que a discussão, principalmente ética e legal, ainda tem muito que caminhar, né? Eu acho que a crescente de aplicativos e de mídias sociais tem trazido, né, vários problemas legais ali que a gente ainda precisa ajustar. Nossa Constituição não está pronta para lidar com esse tipo de coisa. E eu acho que o principal ali, que para mim acho que é o que acaba pegando mais, é o quão vulnerável as crianças e os adolescentes ficam no meio disso tudo, né? Eu acho que além desse arcabouço legal que não tem, né? Além desse cuidado legal que a gente ainda não tem adaptado para esse tipo de estímulo, eles acabam, são as populações que eu acho que acabam ficando mais vulneráveis a isso tudo, justamente porque tem né, uma questão biológica de, entre aspas, falta de habilidade de crítica, né? Então, acabam sendo as principais vítimas, né? E a gente já tem uma série de estudos falando sobre o uso de tela em crianças, enfim. Então, é mais uma coisa ali que está associada à tecnologia e que acaba só sendo deletéria para o desenvolvimento. Tudo bem. É isso. Eu agradeço a presença de todo mundo, né? Sigo a gente nas redes sociais para verem aí as outras próximas Masterclass. Se eu falei no começo que a gente tem aí alguns eventos, o próximo deles vai ser o simpósio, que a gente fala sobre o direito que o médico precisa saber aqui dentro do departamento. E até a próxima Masterclass. Tchau, tchau. Prazer estar aqui de novo. Até.